Nesse vídeo, nós vamos falar sobre operações com subespaços vetoriais. Então, nós vamos falar basicamente de 3 operações. Vamos falar da interseção de subespaços, da soma de subespaços e da soma direta de subespaços. Então, vamos começar falando da interseção. Sejam S1 e S2 subespaços do espaço vetorial real V. Então, S1 e S2 são conjuntos subespaços dentro do espaço grandão V. O conjunto interseção S1 interseção S2 é também um subespaço vetorial de V. Então, note que a interseção tem esse conectivo E que a gente tem que prestar atenção. Essa condição E vai representar que o V, né, o elemento V, o vetor V tem que estar em S1 e simultaneamente tem que estar em S2. Então, ele tem que estar dentro dos dois, tá? Então, todos os elementos V's que estão tanto em S1 quanto em S2, se eu juntar todos esses vetores formam também um subespaço. Então, vamos demonstrar isso aí. Então, primeiro, para demonstrar que algo é um subespaço, nós temos sempre que mostrar as 3 propriedades, né? Primeira propriedade, que o zero do espaço geral está na interseção. Segunda propriedade que a gente tem que provar, que se eu tenho 2 elementos que estão na interseção, a soma deles também está na interseção, ou seja, é fechado para soma. E a terceira propriedade que a gente vai mostrar é que se eu tenho um elemento que está na interseção, se eu multiplicar esse elemento por um número, esse produto também vai estar na interseção. Então, qualquer múltiplo do meu elemento está na interseção. Então, vamos ver. Primeira propriedade, né? Se eu tenho... se o zero está em S1, porque S1 é subespaço. O zero também está em S2, porque S2 é subespaço. Ou seja, ele está em S1 e está em S2. Logicamente, ele vai estar, então, na interseção, porque ele está nos dois subespaços, né? Eu estou satisfazendo a condição E. Segunda propriedade, é fechado para soma? Então, vou pegar um elemento V que esteja na interseção. Se esse vetor V está na interseção, isso quer dizer que ele está em S1 e está em S2. Agora, vou pegar um outro elemento U que está na interseção, mas se ele está na interseção, então ele está em S1 e em S2, porque ele está na interseção. Então, se eu somar aí em coluna, a gente vai ter o seguinte, que V1 está em S1, o V está em S1 e o U está em S1. Então, se eu somar os dois, como S1 é subespaço, a soma dos dois está em S1. Ao mesmo tempo que, se eu somar em coluna aqui no S2, o vetor V está em S2, o vetor U está em S2, como S2 é um subespaço, então, obviamente, a soma também está em S2. Então, essa soma está em S1 e está em S2. Como eu estou satisfazendo o E, né, ele está em S1 e está em S2, então, ele está na interseção. Então, já provamos a primeira propriedade. Já provamos a segunda propriedade. Vamos agora para a terceira propriedade. Se eu tenho um vetor e esse vetor for multiplicado por um número, o múltiplo dele tem que estar nesse subespaço. É fechado para multiplicação por escalar? Essa propriedade. Então, vou pegar um vetor V que esteja na interseção. Se ele está na interseção, então ele está em S1, ao mesmo tempo que ele está em S2. Então, se eu pegar esse vetor e multiplicar por um número, né, o múltiplo desse vetor vai estar em S1 e o múltiplo desse vetor também vai estar em S2. Como esse múltiplo está em S1 e está em S2, então esse múltiplo está na interseção. E com isso eu provei a terceira propriedade. Logo, o espaço interseção, o subespaço interseção é um subespaço vetorial.
Então, vamos ver alguns exemplos. Agora os exemplos vão ser o seguinte: eu quero encontrar quem é esse espaço interseção, tá? Então, o objetivo vai ser esse. Dado dois espaços, quem é o espaço interseção? Então, primeiro exemplo, estou pegando aqui o primeiro espaço, deixa eu dar um espacinho aqui. O primeiro espaço, que é esse espaço S1, que é dado por, na primeira coordenada, um x, isso quer dizer que pode ser qualquer número, porque é um x real. Então, na primeira coordenada, você pode botar quem você quiser. Mas na segunda e na terceira, no y e no x, obrigatoriamente é zero, né? Então, esse espaço é uma projeção em cima do eixo y, do eixo x, desculpa, tá? É só o eixo x. Então, a lei desse subespaço é a seguinte: em x, coloca quem você quiser. Agora, no y e no z, coloca zero. Então, a gente pode escrever isso como o y é igual a z, que é igual a zero. Essa é a restrição desse primeiro espaço. Agora, o segundo espaço, tá? S2 vai ser uma trinca, né? Algo de 3 coordenadas em R3, que atenda a seguinte condição: y tem que ser necessariamente sempre igual a x mais z, tá? Então, a restrição do meu espaço é essa. Y tem que ser necessariamente, o principal é isso aqui, a condição que eu tenho é essa. Y tem que ser necessariamente igual a x mais z, tá? Então, quando eu junto todas, eu quero a interseção. Então, se eu quero a interseção, eu tenho que satisfazer essas duas condições simultaneamente, tá certo? Então, vou colocar, se satisfazer simultaneamente, isso é um sistema. Eu tenho que atender tanto y igual a zero, quanto z igual a zero, que são as condições para S1, ao mesmo tempo que eu tenho que atender a condição y tem que ser igual a x mais z. Então, quando você faz isso, nós caímos num sistema. Se eu enumerar todas as condições que eu tenho que satisfazer, eu vou cair nesse sistema aqui. Y tem que ser igual a zero, z tem que ser igual a zero e y tem que ser igual a x mais z, tá certo? Mas, se são sistemas, as três condições têm que ser satisfeitas simultaneamente. Então, eu vou substituir uma equação na outra e isso a gente vai dar o seguinte: substituindo a primeira e a segunda na terceira, nós vamos ter o seguinte, que 0, que é o meu y, tem que ser igual a x, que é livre, mais z, que é zero. Ou seja, x tem que ser obrigatoriamente igual a zero. É a solução do meu sistema, tá? Então, nós temos um sistema onde o x, o y é igual a zero, o z é igual a zero e o x também tem que ser igual a zero, ou seja, todo mundo tem que ser zero. Isso quer dizer, então, que o espaço interseção é só a origem, é só um ponto nulo, tá? É só a origem do espaço, tá? Então, geometricamente, nós vamos ter uma reta e um plano no R3 que se interceptam na origem. Então, pessoal, geometricamente, essa é a solução do nosso problema, tá? Nós temos aqui o plano, esse plano em azul. Esse plano aqui, que era o plano definido pela equação y igual a x mais z, botei aqui no GeoGebra, e a reta y, né, que tem a direção, começa aqui, esse aqui é o vetor diretor, né? Começa na origem e ela tem a direção do vetor 1, 0. Então, é o eixo x, né? Que vai ser essa reta em cinza escuro, né? Em preto. A interseção desses dois, ó, se eu rodar esse plano cinza, é o plano aqui de baixo, né? O XY. Então, se eu rodar aqui, se eu quiser saber qual é a interseção entre esse plano verde e essa reta cinza, preta, eles só se intersectam, olha só, na origem, né? Então, é exatamente o nosso exemplo, tá? Eles só se intersectam na origem. Esse plano y igual a x mais z e a reta, né, x, 0, 0. Só se intersectam na origem.
Vamos agora para o segundo exemplo, tá? Novamente, vamos tomar aqui dois subespaços e eu quero encontrar qual é o subespaço interseção entre esses dois subespaços. Então, o nosso primeiro subespaço é esse S1, que é dado pela equação y igual a 3x em R3, esse subespaço. E o segundo subespaço é o S2, que é dado pela equação 2x menos y mais 3z igual a 0. E eu quero encontrar o subespaço interseção. O subespaço interseção tem que satisfazer as duas condições simultaneamente. Tanto y igual a 3x, quanto 2x menos y mais 3z igual a 0. Então, o meu subespaço interseção tem que atender essas duas condições. Eu tenho que ter y igual a 3x e eu tenho que ter 2x menos y mais 3z igual a 0. Como eu tenho que satisfazer simultaneamente, isso vai recair num sistema. E eu tenho que resolver esse sistema. Então, resolvendo esse sistema, vou pegar esse sistema, vou jogar para uma matriz, então vai ficar lendo em coluna, menos 3x, 2, que é agora o y, 2 menos 1, o z, 0 na primeira equação, 3 na segunda, e o termo independente, que é 0 e 0. Escalonando essa matriz, nós temos a seguinte matriz, né, que vai gerar o seguinte sistema. Na primeira equação nós vamos ter x menos y sobre 3 igual a 0. E na segunda equação nós vamos ter y menos 9z igual a 0. Né? Voltando para o sistema vai ser essa equação, tá? Então, substituindo as variáveis, nós vamos ter o seguinte, que x vai ser igual a y sobre 3, e também, substituindo agora essa expressão na equação de baixo, nós vamos ter o seguinte, que y é igual a 9z, e aí, agora a gente tem que ter uma sacada aí, uma esperteza, né? Repara, tá tudo meio dando a volta. O x foi para y, o y foi para z. Então, na verdade, dá para enxergar que eu não preciso assim de tantas variáveis. Eu consigo reduzir esse meu problema, eu tenho, na verdade, que reduzir esse meu problema ao menor número de variáveis possíveis. Então, eu tenho que o y pode ser escrito em função de... O x pode ser escrito em função de y. E o y pode ser escrito em função de z. Então, na verdade, eu posso pegar essa expressão, né? E jogar aqui em cima. E aí, eu vou ter que x vai ser igual a 9z sobre 3. Ou seja, x igual a 3z. Por que é melhor isso? Porque eu vou conseguir escrever todo mundo em função de uma variável só. Eu vou ter que, na primeira coordenada, o meu x pode ser escrito como 3z, o meu y pode ser escrito como 9z e o meu z vai ser escrito como z mesmo. Então, como essa é a solução do meu sistema, o meu sistema é dado pelos vetores que têm a cara 3z, 9z e z, tá? Ou seja, se eu botar o z em evidência, vai aparecer a seguinte expressão, tá? O meu subespaço interseção, ele tem a cara dos vetores que seja z vezes o vetor 3, 9, 1. Então, e esse z pode ser qualquer vetor, ou seja, todos os múltiplos desse vetor. Se eu botar o z igual a 0, vai dar 0. Se eu botar o z igual a 1, vai dar 3, 9, 1. Se eu botar o z igual a 2, vai ser o dobro desse vetor. Se eu botar z igual a 5, vai ser o quíntuplo desse vetor. Ou seja, geometricamente, a interseção é representada por uma reta que passa pelos pontos 0, 0, 0,
0 e 3, 9, 1, tá? Se você reparar, só apareceu um vetor na base desse sistema, tá? Eu consegui escrever tudo em função de uma letra só, que era o Z. Então, isso quer dizer que eu só tenho um vetor na base desse sistema, tá? Se eu tenho um vetor só, ele vai formar uma figura em R3 que tem a dimensão 1, ou seja, uma reta, tá? Então, o número de variáveis que eu consigo reduzir o meu problema dá a dimensão daquele espaço. No primeiro exemplo, por exemplo, né? Vamos voltar lá no primeiro exemplo. Eu consegui escrever todo mundo igual a 0. Todo mundo foi escrito como 0. Então, deu que minha interseção era um ponto só, a origem, então a dimensão desse espaço é 0. Por outro lado, no exemplo 2, eu consegui escrever todo mundo em função do Z, em função de uma variável só. Então, apareceu aqui e aparece, por conta dessa única variável, só tenho uma letra para botar em evidência, que é o Z. Então, o meu espaço tem dimensão 1, tá? E a base desse espaço vai ser esse vetor que apareceu, o 3, 9, 1. Então, pessoal, essa aqui é a visualização geométrica do problema que a gente fez. Temos aqui dois planos, temos o plano que é determinado pela equação y igual a 3x, que é esse plano que está em pé, e temos o segundo subespaço, que é definido pelo plano de equação 2x menos y mais 3z igual a 0. Então, esses são os dois planos que a gente trabalhou. Quando eu for calcular a interseção deles, né, vou chegar nessa reta preta, que é a reta definida pela base, né, pelo vetor, que tem como vetor diretor o 3, 9, 1. Né? Então, repara que a interseção entre esses dois planos deu uma reta. Tá? Se você enxergar bem, é uma reta que faz uma angulaçãozinha, né, com eixo X, se intersecta aqui os dois nesse lado mais em cima e ali intersecta embaixo, mas exatamente a reta que faz a interseção entre esses dois planos é a mesma reta que a gente encontrou na nossa solução algébrica.